Muito boa noite para todos, muita paz. No livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, em boa lógica, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Livro dos Espíritos. Entramos num novo item. O capítulo se chama Das Penas e Gozos Futuros, e esse item é penas temporais. Pergunta 983. O espírito que expia suas faltas em nova existência experimenta sofrimentos materiais também. Então seria exato dizer que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida lhe são um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costuma-se dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade. Como espírito, ele fica isento de dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola, se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações, o que abusa de sua autoridade, trata com desprezo e dureza seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outras existências, quando não a consequência das faltas da vida atual. Logo que daqui tiver saído, daqui dessa vida, compreenderão. O homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de felicidade efêmera, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. A gente volta e vai para aprender na própria pele o que fez de errado com os outros. No livro A Gênese, sobre os milagres do Evangelho, hoje vamos falar sobre transfiguração. A passagem está em Marcos, capítulo 9, versículo de 1 a 9. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas qual a neve, como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram senão a Jesus, que ficara a sós com eles.
Quando desciam do monte, ele lhes ordenou que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que ele teria querido dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Agora, o comentário de Kardec. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração explicada no capítulo 14 é um fato muito comum, que em virtude da irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do Espírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade, que não se encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, de sua essência moral, de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos espíritos puros. Muito bem. E assim terminamos nossas leituras de hoje com a trovinha de Targélia Barreto, no livro Orvalho de Luz, Temas da Morte. Virá o tempo da paz, não te esqueças, coração, em que tudo esquecerás e todos te esquecerão.